Olá, amigos, tudo bem? Professor Carlos Elano aqui passando para mais uma dica preciosa do nosso estudo de língua portuguesa. Hoje eu vou dar uma dica sobre crase. Mas, professor, o que é uma crase? Digo, crase é a fusão entre dois As. Um A, o primeiro, uma preposição, o outro A, aquele A que pode ser tanto um artigo como também um pronome demonstrativo. Esse pronome demonstrativo pode ser o pronome demonstrativo a, bem como a inicial dos pronomes demonstrativos. Aquele, aquela, aquilo e suas variáveis. Perfeito? Vamos ver alguns exemplos aqui, por favor. Dedico-me às causas humanitárias. Esse as aí, vocês percebem que ele está com acento grave. O que quer dizer, Delano? Quer dizer que é a fusão do a preposição mais o artigo as. Esse artigo que acompanha, esse é o determinante do substantivo causas. O segundo exemplo, nós temos dedico-me àqueles que valorizam o trabalho. Observe que esse a de aqueles ele está com a crase. Quer dizer que houve a fusão da preposição a, mais esse a inicial, para que não houvesse a repetição do a, que ficaria dedico-me a aqueles, houve, assim, a ocorrência de uma crase nesse a inicial. Perfeito? E o terceiro exemplo, disse-me que tinha amor à vida, principalmente a, com a crase, que tinha de solteiro. Esse azinho que antecede esse pronome relativo que é um a acraseado, que é a fusão do a, preposição, mais o pronome demonstrativo a, referente ao termo vida, que na oração antecedente ele já vem com acento grave, porque se trata de um complemento nominal do termo amor. Perfeito? Então aí nós temos inicialmente uma rápida definição com alguns exemplos sobre crase. Agora eu convido vocês para analisarmos essa frase. Prefiro o Brasil a Cuba. Aí eu pergunto aos amigos, esse A, ele vem ou não com a crase? Professor, esse A é acraseado. Outros dizem, professor, não. Esse antes de Cuba, neste caso, ele não recebe o acento grave. Mas antes de responder, eu convido a todos para analisarmos esses exemplos aqui. Prefiro caju a maçã. Observem que o verbo preferir, ele pede como regência a preposição a. Então, nós temos aí dois termos, um comparado e um a se comparar. Perfeito? Então, quando eu digo prefiro caju a maçã, esse a é apenas, esse primeiro exemplo, é apenas uma preposição. Agora, se vocês observarem o segundo exemplo, vocês percebem que antes de caju nós temos um artigo. Então, antes de maçã, ocorre a crase. Por quê? Porque a ocorrência é a fusão da preposição a mais o artigo a. E aí houve sim, se confirmou sim a crase. Delano, então sempre que vier antes do primeiro termo o artigo, se o segundo termo for uma palavra do gênero feminino, então vai ser a crase. Antes de responder, vamos ver o terceiro exemplo. Prefiro maçã a caju, perfeito, igual o primeiro exemplo, e prefiro a maçã ao caju. Houve então aí a combinação do a mais o artigo o. Olha aí, rapaz, como é fácil. Então eu sei que se vier o artigo, se vier uma palavra feminina em seguida, vai ser com a crase. Se for uma palavra masculina, vai ter uma combinação da preposição mais o artigo. Não é assim, Delano? Então, perfeito, eu resolvi meu problema de crase em relação a um caso semelhante ao que você apresentou agora nos exemplos. Aí eu digo aos amigos, nem sempre. Vejamos, eu vou à Bahia. Delano, você colocou a crase. Por quê? Porque se eu voltar da Bahia, eu vou voltar da Bahia, quer dizer, houve aí o quê? Houve aí uma contração da preposição de mais o artigo feminino a, que se transformou em da. Então, se houve essa contração, se o de mais o a virou da, então, consequentemente, o eu vou à Bahia, nessa ida, ele vai ter que ser construída com a crase.
Olha o exemplo abaixo, então. Eu vou a Cuba. Então, se eu voltar, eu volto de Cuba. Eu não volto da Cuba, eu volto de Cuba. Então, coube apenas a preposição de. Então, nesse exemplo que eu coloquei acima, eu vou a Cuba com crase. Essa crase não existe. Agora, salvo se vier com o que, gente? Com um elemento modificador. Por exemplo, eu vou a Cuba de Fidel. Então, se eu voltar, eu vou voltar da Cuba de Fidel. Eu não vou voltar de Cuba de Fidel. Então, veja que por ter o elemento modificador de Cuba, então a crase ela tem que existir, ela tem que ser aplicada. Então eu passo aqui e pergunto a vocês: eu prefiro o Brasil a Cuba ou eu prefiro o Brasil a Cuba com a crase? Como eu expliquei, eu prefiro o Brasil a Cuba, quer dizer, sem a ocorrência da crase. Perfeito? Muito cuidado aí, viu, gente, com esse tipo de caso aí, esse tipo de exemplo. Cai muito em concurso, é muita pegadinha, e aí vocês poderiam escorregar e perder um ponto precioso. Então, agora eu acredito que ninguém tem mais dúvida, porque o professor Delano está aqui para ajudá-los no que for necessário. Um grande abraço e até a próxima!